Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O Anjo da Lapa. A Lapa fervia em ruído, luzes e segredos naquela sexta-feira abafada. Em meio ao vai e vem de gente perdida, um vulto branco chamou atenção entre os arcos. Não parecia bêbado nem drogado. Não sorria, não gritava. Apenas andava, etéreo, como uma pintura viva flutuando sobre o chão molhado de urina e cerveja. Diziam que era só mais um maluco de rua, desses que o centro coleciona. Mas algo nele era diferente. Vestia um manto branco de linho puro, limpo demais para aquele lugar. Os olhos, porém, estavam negros como um poço sem fundo. Ninguém conseguia encará-lo por mais de alguns segundos. Rosa, uma moradora de rua que já vira de tudo, foi a primeira a chamá-lo de anjo. Contava entre baforadas de crack que o homem apareceu depois de um assassinato nos Arcos, e que quem o visse morreria em até 3 dias. Todos riram. Até que ela desapareceu sem deixar vestígios. No dia seguinte, o corpo de um camelô foi encontrado debaixo da escadaria da Lapa, os olhos arrancados com precisão cirúrgica. O estranho é que não havia sangue, nem sinal de luta. Apenas uma pena branca repousava sobre seu peito. O boato se espalhou feito febre. O Anjo da Lapa virou lenda instantânea, misturado a memes e vídeos borrados no TikTok. Mas a coisa tomou outro rumo quando policiais começaram a morrer. 3 em uma semana. Todos envolvidos em operações violentas contra usuários da Lapa. Todos encontrados com os olhos vazios. Um padre franciscano da Igreja do Carmo comentou em voz baixa com um fiel que sabia o que era aquilo. Não é anjo. É a punição. Na semana seguinte, ele sofreu um infarto durante a missa. Na autópsia, descobriram que seu coração havia desaparecido. Entre os becos e vielas, o medo ganhava forma. Ninguém mais andava sozinho à noite. Os bares fecharam mais cedo. E o tal anjo? Continuava aparecendo, sempre sob os arcos, sempre calado, sempre com os olhos escuros como o breu. Adriana era jornalista investigativa e não acreditava em lendas. Crescerá ouvindo histórias de assombração, mas confiava apenas em provas, entrevistas e documentos. Ao ouvir sobre o Anjo da Lapa, sentiu o estômago embrulhar, não de medo, mas de excitação. Cheirava a furo. Ela começou a conversar com testemunhas, revisou imagens de câmeras públicas, entrevistou moradores e andarilhos. Um padrão começava a emergir, todas as vítimas pareciam ter passado por algum tipo de julgamento informal. Drogas, violência, corrupção, traição. O anjo não escolhia inocentes. Numa noite de sábado, ela decidiu ir até os Arcos. Equipou-se com câmera de visão noturna e gravador oculto. Sentou num dos degraus e esperou, o coração batendo como tambor. Às 2h43 da madrugada, ele apareceu. A câmera caiu de suas mãos. Era alto, sem rosto definido, como se uma névoa densa formasse suas feições. Mas os olhos eram negros como a morte. Ele passou por ela sem parar, mas no instante em que o fez, Adriana ouviu uma voz dentro da mente: "Você já mentiu por dinheiro." Ela ficou paralisada. Por um segundo, sua memória a levou a uma reportagem falsa que publicara, em troca de um pagamento generoso. Uma matéria que destruiu a reputação de uma mulher inocente. O peso voltou como um soco no estômago. Ao voltar para casa, encontrou uma pena branca sobre seu teclado. E então, todas as luzes da casa piscaram e se apagaram. No espelho, ela viu seu reflexo sorrir sozinho, com olhos negros. Chorou até amanhecer, mas sabia que já era tarde demais. Nas semanas seguintes, suas matérias mudaram. Eram cruas, verdadeiras e acusatórias. Como se ela tivesse sido tocada por algo que a forçava a expurgar os pecados alheios. Mas nunca mais voltou à Lapa. E todas as noites, sentia o peso de um olhar invisível vigiando seu sono. O anjo não a matou, mas a marcou. E isso, de alguma forma, era muito pior. André era um grafiteiro noturno, conhecido por suas obras críticas e espirituais nos muros do Rio. Quando ouviu falar do Anjo da Lapa, ficou obcecado.
Começou a desenhá-lo por toda a cidade, uma figura alta, branca, com asas feitas de fogo, e olhos como buracos no universo. Cada novo grafite surgia em locais onde alguém havia morrido de forma misteriosa. Os moradores começaram a associar os desenhos às mortes. Diziam que onde André pintava, o anjo vinha logo depois. Mas ele negava. Dizia que estava apenas ilustrando o medo coletivo. Uma madrugada, pintando sob um viaduto, ele ouviu asas batendo no ar. Não havia vento. Nem pássaros. Só silêncio. E então, passos. Lentos, ritmados, ressoando como tambores fúnebres no concreto. Virou-se e viu o anjo. Mas dessa vez, algo era diferente. Havia chamas onde antes havia brancura. As penas estavam carbonizadas. O cheiro de enxofre e carne queimada enchia o ar. E os olhos, agora eram vermelhos, como brasas. O anjo estendeu a mão. André caiu de joelhos. Sentiu a própria garganta fechar, os olhos arderem. Mas antes que desmaiasse, o anjo tocou sua testa. Ele acordou no hospital 3 dias depois, cego. No lugar de seus olhos, estavam cicatrizes em forma de penas. Nunca mais pintou. Mas repetia uma frase para todos que o visitavam: ele não pune. Ele liberta através da dor. A polícia tentou investigar, mas nada fazia sentido. E onde antes havia arte urbana, restavam apenas paredes limpas. O anjo parecia querer apagar as mensagens. Ou talvez estivesse apenas preparando o cenário para algo maior. O padre Lúcio havia sido exorcista no passado. Já expulsara demônios e testemunhara possessões. Quando soube dos relatos na Lapa, soube imediatamente que aquilo não era um espírito comum. Era algo antigo. Algo que precedia até mesmo a igreja. Ele foi até o local e passou 3 noites em vigília. No terceiro dia, ele viu. O anjo estava lá, parado entre os arcos, sob a luz tênue de um poste falhando. Não se moveu, não falou, apenas abriu as asas, e por um instante, o céu escureceu, mesmo sendo madrugada. O padre não fugiu. Tirou o crucifixo e começou a rezar. Mas as palavras saíam erradas. A oração se embaralhava em sua boca. O latim virava murmúrio. O anjo andou até ele e parou a menos de 1 metro. Estendeu a mão e tocou o peito do velho. Lúcio caiu no chão, em convulsão. Mas sobreviveu. E com ele, uma mensagem escrita a faca em sua pele: vocês rezam para o que não compreendem. Na semana seguinte, ele abandonou a batina. Escreveu um livro em segredo, com símbolos antigos e mapas do rio. Dizia que o anjo da Lapa era um vigilante entre mundos, uma entidade que julgava não pela fé, mas pela verdade interna. O livro foi proibido antes de ser lançado. Os originais sumiram. E o ex-padre desapareceu 2 meses depois, deixando apenas uma pena encharcada de sangue sobre o teclado do seu computador. A cidade agora sussurrava sobre o julgamento final, que começaria na Lapa, com cada alma passando pelo olhar do anjo. E só quem aceitasse sua culpa sobreviveria. A Lapa já não era a mesma. Os bares fecharam de vez. Os músicos de rua sumiram. O que restava era uma aura pesada, densa, que fazia os turistas recuarem sem saber por quê. O anjo agora aparecia todas as noites. Sempre no mesmo lugar. Grupos ocultistas se formaram. Alguns tentavam cultuá-lo. Outros, bani-lo. Nenhum deles durou mais de 1 semana. Todos desapareceram ou enlouqueceram. Um repórter conseguiu gravar um ritual completo. Ao final, todos os participantes começaram a cantar em línguas mortas, com os olhos sangrando. As autoridades não sabiam como agir. Era um fantasma? Um vigilante? Um sinal do fim? O governo ordenou o fechamento da área e instalou câmeras. Mas elas falhavam sempre às 2h43. Ninguém mais ousava ir até os arcos. A cidade criou uma cicatriz viva em seu centro. E o anjo continuava lá. Incansável. Observando. Julgando. Esperando.
Até que numa noite chuvosa, ele desapareceu. Ninguém sabe por quê. Os moradores da Lapa relataram um silêncio profundo, absoluto, que durou exatos 3 minutos. Depois disso, ele nunca mais foi visto. Mas a pena continuava aparecendo. Em locais de crime. Em escândalos políticos. No travesseiro de pessoas corruptas. E os olhos negros voltavam nos pesadelos daqueles que haviam sido marcados. O anjo da Lapa sumiu. Mas sua missão, aparentemente, estava só começando. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode